Fala aí, galerinha, beleza? Estamos de volta aqui, mais uma aula online. Continuamos falando de estrutura atômica, né? Agora a gente fala um pouquinho sobre semelhança atômica. Durante essa aula a gente vai recordar alguns conceitos para poder introduzir semelhança atômica, beleza? O primeiro caso de semelhança atômica é o caso de átomos que apresentam o mesmo número de prótons, né? Reparem aqui que eu grafei a palavra isótopo com a letra P de cor diferente, né? Por quê? Exatamente para destacar para vocês que átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, né? Então, trouxe de volta para a gente a representação de um elemento químico, né? Onde o X representa o símbolo do elemento químico e Z, né? Escrito embaixo à esquerda aí, é o número atômico do elemento, né? É o número de prótons do elemento. Então vejam um exemplo do hidrogênio. O hidrogênio tem um próton e não tem nêutrons, então ele tem massa também igual a 1. Mas o hidrogênio também pode ter um próton e um nêutron. Então assim, a massa dele é igual a 2. Né? E o terceiro caso aí, o átomo de hidrogênio com um próton e 2 nêutrons. Então, massa atômica igual a 3. Né? Átomos isótopos vão ser sempre átomos do mesmo elemento químico. Tá? Vocês precisam estar atentos a isso aí. Para ser isótopo, tem que ser átomo do mesmo elemento químico. Beleza? Então, destacar aqui para vocês, ó, isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Tá? Vão sempre apresentar o mesmo número de prótons. Tá? Tranquilo? Então vamos seguir. Próximo caso de semelhança atômica. Átomos chamados de isótonos. Reparem a letra N grafada de cor diferente. Para quê? Para dar destaque a qual partícula esses átomos vão apresentar o mesmo número. Né? Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Lembrando para vocês aí que o número de nêutrons não vem representado no símbolo do elemento químico. Né? Por exemplo, aqui o potássio, símbolo K, 40 de massa atômica, 19 de número atômico. E o cálcio, 41 de massa atômica e 20 número de prótons. Então, para a gente poder encontrar o número de nêutrons do potássio, eu preciso subtrair a massa do número de prótons. 40 menos 19, 21. O número de nêutrons para o cálcio, 41 menos 20, 21. Então, reparem que os dois átomos apresentam 21 nêutrons. Né? O número de nêutrons do potássio é igual ao número de nêutrons do cálcio. Então, se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são átomos chamados de isótonos. Beleza? Próximo caso de semelhança atômica. Átomos isóbaros. Né? Lembrando a vocês aí de novo. A letra A grafada em cor diferente. Exatamente para destacar qual vai ser a semelhança entre os elementos, né? Entre os átomos dos elementos químicos. Lembrando que o número de massa é representado pela letra A. Né? Então, átomos isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Vejam aí os dois exemplos que eu coloquei para vocês. Né? O carbono de massa 14 e o nitrogênio também de massa 14. O ferro de massa 57 e o cobalto também com massa 57. Eu quero destacar o seguinte, né? Se você pegar átomos do mesmo elemento, por exemplo, se eu pegar dois átomos de carbono, pode ter dois átomos de carbono de massa 14.
né? 2 átomos de ferro, pode ter 2 átomos de ferro de massa 57. Mas átomos do mesmo elemento químico não são considerados isóbaros, tá? Então, vocês têm que estar atento para isso aí. Se a comparação for entre átomos do mesmo elemento químico, atenção, porque eles não são considerados isóbaros. Átomos do mesmo elemento químico são isótopos. E os isótopos podem apresentar massas iguais ou massas diferentes, beleza? Então vamos rever um conceito aqui, né? Conceito de íons. A gente sabe que os átomos são eletricamente nêutrons. Eles apresentam quantidades iguais de cargas positivas e negativas, né? As cargas positivas são os prótons, que estão lá no núcleo, e as cargas negativas são os elétrons girando ao redor da eletrosfera. Então vamos dar uma olhadinha aqui no caso do carbono, né? O carbono de número atômico 6 e massa 14. Se ele tem número atômico igual a 6, Z igual a 6, isso indica que o número de prótons, P, também é 6, né? E o número de elétrons também é 6. 6 cargas positivas, 6 cargas negativas, mais 6 menos 6 igual a 0. Então, ele é um átomo neutro, né? O nitrogênio, massa 14 e Z igual a 7, número atômico igual a 7. 7 prótons, 7 elétrons, né? Então, 7 cargas positivas, 7 cargas negativas. Mais 7 menos 7, também carga total igual a 0. Outro átomo neutro. Só que a gente sabe que os átomos podem ganhar ou perder elétrons, né? Os elétrons que ficam girando nas camadas da eletrosfera, em função de uma força externa, né? Um átomo pode ter o seu elétron retirado ou pode receber um elétron. E aí a gente vai ver em quais situações a gente vai encontrar para esses casos. Primeiro caso aí, né, os átomos que perderam elétrons, né, são chamados de cátions. São íons positivos, eles vão apresentar carga positiva. Por quê? Porque o número de cargas positivas que ele apresenta vai ser maior do que o número de cargas negativas, né? Lembrando que as cargas positivas estão protegidas lá dentro do núcleo. Não há perda de cargas positivas. Um átomo só pode perder ou ganhar elétrons, né? Então, vamos dar uma olhada no exemplo do sódio. O sódio de número atômico 11, 11 prótons, 11 elétrons. Por uma força externa, esse sódio ele pode perder um elétron. Se ele perder um elétron, ele tinha 11, né? Passou a ficar com 10. Mas o número de prótons permanece o mesmo. Repare aí que ele tinha 11 prótons e continua com os mesmos 11 prótons. Se eu tenho 11 cargas positivas e passo a ter 10 cargas negativas, é só a gente lembrar lá da matemática, né? Mais 11 com menos 10, quanto que dá essa conta? Mais 1, né? Então está aqui. O resultado da soma das partículas positivas e negativas aparece como uma carga representada no símbolo do elemento. Então, cátion, íon positivo, um átomo que perdeu o elétron, né? Ficou com o número de cargas positivas maior do que o número de cargas negativas, e isso aparece lá como uma carga positiva representando. Lembrando que não altera o número de nêutrons e não altera o número de prótons, tá? A única diferença é no número de elétrons, é no número de cargas positivas e negativas. Tranquilo? O segundo caso aí é o caso dos ânions, né? São os íons negativos. São átomos que ganharam elétrons. Se eles ganharam elétrons, eles passaram a ter um número maior de cargas positivas em relação ao número de cargas negativas. Perdão, inverti. Desculpa aí. Na verdade, eles ganharam elétrons, então eles passaram a ter um número maior de cargas negativas em comparação com o número de cargas positivas. Tá?
Reparem aqui, olha lá, o cloro tinha 17 elétrons, ganhou 1. Então ele era menos 17 contando as cargas negativas, mais 17 contando as cargas positivas. Mais 17 menos 17 igual a 0. Se ele ganhou 1 elétron, ele passou a ter 18 cargas negativas. Mais 17 com menos 18, surge então a carga negativa representada aí à direita em cima no átomo de cloro. Então esse é um íon negativo chamado de ânion. É um átomo que que ganhou elétrons. Tranquilo? Por que eu abordei a formação de íons? Para a gente estudar o quarto caso de semelhança atômica. Os átomos isoeletrônicos. O que são átomos isoeletrônicos? São átomos que vão apresentar o mesmo número de elétrons, né? Está aqui grafado em vermelho exatamente a palavra elétron, né, dentro do nome isoeletrônico, para poder chamar a atenção de vocês. Então, o magnésio 2+, o sódio 1+, e o neônio neutro são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O magnésio 2+, ele possui 12 prótons, o número atômico dele é 12, então ele possui 12 prótons. E 10 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Então, a carga final dele é 2 positivo. O sódio, número atômico 11, então ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, deveria ter também 11 elétrons. Mas esse sódio aqui perdeu um elétron, então ele só tem 10. Carga 1+. E o neônio é um átomo neutro, né? 10 prótons e 10 elétrons, carga 0. Então reparem aqui, 3 espécies, né? Uma de carga 2+, uma de carga 1+, e uma de carga 0, apresentam o mesmo número de elétrons. Então são consideradas espécies isoeletrônicas, né? Todos 3 têm 10 cargas negativas. Beleza? Uma outra comparação aí de átomos isoeletrônicos, né? O argônio, o cloro 1- e o enxofre 2-. Né? Argônio neutro, 18 prótons, 18 elétrons. Carga final, 0. Cloro menos, 17 prótons. Se a carga é menos, é porque ele ganhou 1 elétron. Carga final, 1 negativo. Enxofre, número atômico 16, 16 prótons. Ganhou 2 elétrons, passando a 18 elétrons. Carga final, 2 elétrons. Reparem aqui que todas as 3 espécies apresentam o mesmo número de elétrons, né? Todas elas com 18 elétrons. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a comparação é só entre átomos neutros e átomos positivos ou átomos neutros e átomos negativos? Não, galera, eu posso fazer comparação em qualquer tipo de espécie. Átomo positivo com átomo negativo, átomo neutro com átomo positivo, átomo neutro com átomo negativo. Não existe uma relação para essa comparação, não, tá? Reparem aqui, ó. 3 espécies, uma positiva, uma negativa e uma neutra, né? O magnésio que perdeu 2 elétrons, o oxigênio que ganhou 2 elétrons e o neônio que é um átomo neutro, né? O número de prótons é um número atômico, 12 para o magnésio, 8 para o oxigênio, 10 para o neônio. O número de elétrons é o número de prótons mais ou menos o número de elétrons se ele ganhou ou se ele perdeu. O magnésio perdeu 2 elétrons, então tem 10. O oxigênio ganhou 2 elétrons, ficou com 10 também. E o neônio nem ganhou e nem perdeu, permanece com seus 10 elétrons. Então, está aqui. Espécies isoeletrônicas, espécies com o mesmo número de elétrons, tá? Então, os 4 casos de semelhança atômica, galera. Átomos isótopos, átomos com o mesmo número de prótons. Isótopos, prótons. Átomos isótonos, mesmo número de nêutrons, né? Isótonos, nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. Átomos isóbaros, a letra A aí, né? Número de massa.
e átomos isoeletrônicos, átomos com o mesmo número de elétrons. Tranquilo, galera? Então, com isso, a gente encerra a aula do encontro de hoje, tá? Deixem o like de vocês aí no vídeo, né? Deixem um comentário, postem lá no Google Sala de Aula qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Para eu poder entrar lá e tirar essas dúvidas. E façam os exercícios do nosso material, né? Mais uma vez eu destaco para vocês aí que as aulas gravadas aqui para vocês, elas estão seguindo a sequência do nosso material, tá? Então leiam o material, assistam a videoaula, você pode pausar a qualquer momento aí para comparar as informações do vídeo com as informações do livro, tá? E aí deixem seus comentários aqui no vídeo e postem as dúvidas lá na nossa turma do Google Sala de Aula. Forte abraço para vocês, pessoal, e até o nosso próximo encontro.